Esse símbolo é o inconfundível símbolo dos Cavaleiros Templários, uma cruz inserida numa coroa. Lembra que o James White fez aquele símbolo dos Templários, do rito de York? Lembra que o símbolo dele é diferente do símbolo do rito escocês, do Mestre do Segundo Véu? O dele é o outro símbolo, tá? E logo, no enterro dela, eles colocaram também esse símbolo dos Cavaleiros Templários no panfleto do serviço fúnebre dela. Mais uma marca ocultista, né, que mostra ali o real espírito sobre a qual a família White e os pioneiros adventistas estavam operando, né? Muito bem, galera. Uma outra coisa muito estranha foi um desenho que foi idealizado pelo casal White, é uma litografia, né, chamada O Caminho da Vida. Graça e paz, guerreiros, série Descortinando o Adventismo, volume 3, vídeo 12, Ellen White e o seu ocultismo oculto, parte 2. Hoje nós entraremos ainda mais fundo nessa questão do ocultismo na vida de Ellen White e, indireta ou diretamente, no adventismo. No vídeo passado vocês viram ali coisas bizarras relacionadas à maçonaria. Fatos incontestáveis ali da conexão do adventismo com a maçonaria de Ellen White, James White, Edson White, J.N. Andrews, Loughborough, Leroy Fromm, enfim, diversos pioneiros adventistas conectados com a maçonaria e o ocultismo. E hoje a gente vai entrar ainda mais a fundo nisso. A gente vai falar sobre, por exemplo, uma conexão muito forte com a Wicca, sim, sonhos muito esquisitos de Ellen White, uma conexão do adventismo e de Ellen White com o espiritismo e a necromancia. Sim, iremos provar isso aqui hoje para vocês. É estranho, mas é verdade. Falaremos ainda sobre uma litografia, um desenho criado por Ellen White e James White, que mostra elementos também do ocultismo e da maçonaria. E a respeito também de um estranhíssimo acontecimento que aconteceu no enterro, no funeral de Ellen White. Muito estranho. Vocês vão ficar sabendo aqui hoje. Mais essa curiosidade bizarra. Se a vida de Ellen White foi esquisita, logo a morte dela também, né, para estar de acordo com a vida dela, também deveria ser algo esquisito, e foi exatamente o que aconteceu no enterro dela. Bom, antes de iniciar, como sempre, a gente vai falar da nossa promoção do livro Descortinando o Adventismo, volume 3. Hoje nós iremos fazer, seguindo a promoção do vídeo anterior. O que a gente vai fazer hoje? Você que tem o volume 2, bata uma foto dele aí, volume 2, e você vai marcar, você vai bater uma foto do capítulo do volume 2 que você mais gostou. Aqui, ó, tá? Esse aqui é o Entendendo os Conceitos de Antiga e Nova Aliança. Esse é o capítulo 3. Desse livro aqui, o capítulo que eu mais gostei, galera, só como curiosidade, foi o capítulo... Esse livro tem 13 capítulos. 13 capítulos. O que eu mais achei interessante dele foi o capítulo 5, A Transição. Eu amo esse capítulo aqui, ó. A Transição.
a transição entre a velha e a nova aliança. Tá aqui, ó. Esse capítulo é lindo. O capítulo da nova aliança é maravilhoso também. Enfim, tem vários capítulos muito interessantes aqui, mas a transição foi algo que, quando eu entendi isso daqui, realmente isso abriu várias portas para mim de entendimento das escrituras e foi algo muito forte. Mas enfim, você aí, bata uma foto do capítulo que você mais gostou do volume 2, jogue nos seus stories e marque 4 pessoas que você acha que deve ler a respeito, que deve saber a respeito desses livros dessa série, né, Descortinando Adventismo volume 1 e volume 2, mas principalmente nesse caso do volume 2. Marque 4 pessoas, me marque também, então 5 no total, e escreva: eu quero Descortinando Adventismo volume 3, ou eu quero Jogo da Velha volume 3, ou eu quero Jogo da Velha Descortinando o Adventismo Vol 3. Beleza, galera? Bom, no YouTube você já sabe como ganhar. No Instagram é assim, né? E daí eu vou escolher aleatoriamente ali uma dessas pessoas que me marcar. Vou escolher no Instagram. Vou mandar uma mensagem para você no seu direct, no seu inbox aí, para você saber que você ganhou o livro. E iremos enviar, alguém da minha equipe irá enviar para sua casa gratuitamente o volume 3, 528 páginas, mais de 600 notas de rodapé, livro gigante, mas vale muito a pena, com certeza vocês vão apreciar muito. Isso aqui é apenas um breve resumo sobre o livro, tem muitas coisas interessantes. Prefácio do professor e pastor Paulo Romeiro, temos notas de pastores muito fortes na área da apologética, ali, o pastor Elias Soares, o pastor Paulo Sérgio Batista fez um endosso, o pastor Jamierson de Oliveira fez um endosso, enfim, vários pastores que desse pastor Carlos Vailate, que é um monstro da apologética, fez um endosso no livro, e o prefácio do meu querido amigo pastor Paulo Romeiro, que me deu muitas dicas, enfim, um cara muito fera mesmo, tenho todo o meu respeito ao pastor Paulo Romeiro. Enfim, é isso, galera. Então, no YouTube, o melhor comentário leva, como sempre, a mesma coisa. O melhor comentário eu vou eleger ali e marcar, colocar um pin lá em cima, para que você saiba que você ganhou. Se você não sabe se você ganhou no vídeo passado, volta lá, dá uma olhada no vídeo. Um pouquinho antes de eu lançar o vídeo seguinte, eu marco o comentário que eu achei o melhor comentário e deixo ele ali em cima, e você sabe, tá, eu ganhei ou eu não ganhei, tenta de novo. Lembre-se, você pode comentar quantas vezes você quiser, mas se você já ganhou uma vez o livro através do seu comentário ali no YouTube, você não pode ganhá-lo novamente, é uma vez só, tá? Mas continue comentando aí. Bom, eu vou responder no comentário também que você ganhou, pedir para você mandar um e-mail para mim com seu endereço para que a gente possa enviá-lo aí na sua casa. Beleza, galera? É isso. Para você que não quer esperar, entre lá no site para ver se você vai ganhar ou não, né, na promoção. Entre lá no site descortinandoadventismo.com. Lá você consegue adquirir o volume 1, o volume 2, o volume 3, e nós temos também a promoção, o combo com os 3 volumes juntos e um descontinho bacana ali para você. Na Amazon você também consegue comprar o volume 1, volume 2, volume 3. Não tem o combo, mas tem a versão e-book de todos os 3 livros e uma versão mais barata. Então, se você gosta de ler digitalmente, o e-book é para você. Bom, galera, vamos entrar no tema aqui agora. O vídeo passado foi um vídeo complicado de fazer, tive que orar muito aqui. Enquanto eu fazia o vídeo, eu me arrepiava aqui, eu sentia uma presença meio esquisita do meu lado, mas eu orei. Enfim, nem comentei na hora que eu gravei, mas foi pesado o negócio aqui. A gente está discutindo coisas muito sérias que envolvem o destino de milhares e milhões de almas. Isso aqui não é brincadeira, tá? Eu contei um pouquinho do que aconteceu comigo no ano passado ali, que eu entrei
para estudar o assunto da nova era, do ocultismo, enfim, assistam o vídeo passado, tá muito forte. Esse capítulo, creio eu, seja o capítulo mais forte do livro. E, claro, os próximos 2 vídeos você também não pode perder, são os 2 últimos vídeos, eu vou... Também são vídeos, capítulos, né, muito fortes, mas por um lado já de refrigério da tua alma, você precisa ler esses últimos 2 capítulos e assistir, não perca, daqui a 2 dias, a parte 1 e depois a parte 2, que vai ser o encerramento da série Descortinando o Adventismo. Depois disso, faremos algumas lives, algumas entrevistas e não iremos mais falar assim tão acentuadamente a respeito do Adventismo, iremos direcionar as nossas pesquisas e análises e enfim, estudos apologéticos para outra área, nova era, maçonaria, outras seitas, Testemunhas de Jeová, Mormons, etc. Eu queria deixar aqui o meu alerta. Eu não falei isso no vídeo passado, mas é muito importante, galera. Você que assistiu o vídeo passado, você sabe o tamanho do perigo que as pessoas que se envolvem com a nova era estão correndo. É um perigo seríssimo, seríssimo. Eu creio que esse foi um dos motivos até que Deus me levou a escrever esse capítulo aqui, a descobrir essas questões referentes à conexão do Adventismo com o ocultismo. Eu senti assim que esse espírito da nova era, ele é muito sedutor, ele veio com muita força, sabe, com muita força nos últimos anos para cima da igreja, tá? Abram os olhos com relação aí a tua esposa, teu cônjuge, teu marido, os teus filhos, tá? Preste bem atenção no que eles estão assistindo, no que eles estão lendo, no que eles estão seguindo nas redes sociais. Isso é um alerta muito forte. Presta atenção no que eu estou falando, tá? Presta atenção. Eu vou citar algumas coisas aqui. Se você está vendo isso na sua casa, elimine da sua casa imediatamente, repreenda e elimine imediatamente da tua casa essas coisas que eu vou falar aqui agora. Qualquer coisa relacionada a tarô, astrologia, cristais, yoga, tá? Reiki, esse reiki, né? Fala em português aqui, é reiki. O reiki elimina isso, tá? Qualquer conexão a sociedades secretas como Rosa Cruz, coisas místicas, né? Cabala. Se você não tem digamos assim, um motivo real para estudar essas coisas, como, sei lá, se você é um apologeta, se você é um teólogo, aí é diferente, tá? Mas mesmo assim você precisa ter um direcionamento de Deus para entrar nessa seara aí, porque não é fácil. Você vai sair machucado, você vai sair com arranhões aí, tiros de raspão, com certeza, se não coisas piores, tá? Enfim, maçonaria, qualquer tipo de sociedade secreta, sociedades do Golden Dawn ali, do Dawn, do Aleister Crowley, cientologia, qualquer coisa ligada a Harry Potter, tá? Bruxinhos, bruxinhas, elimina isso imediatamente da tua casa, da tua vida. Elimina, não brinca com isso, tá? Não brinca com isso, ok? Tenha cuidado também com questões ligadas assim à ufologia, tá? A estudos dos sumérios, esse negócio de Anunnaki, Enki, Enlil, toda essa viagem, muito cuidado com isso daí, tá? Que isso aí vai te levar num rabbit hole, num buraco aí que, meu, as tábuas de esmeralda de Thoth, cuidado com isso, cuidado com qualquer coisa ligada ao ocultismo, Egito Antigo, esoterismo egípcio,
Elimina tudo isso, vai por mim, que é cilada. É cilada, tá? Tem um cara, eu vou lembrar o nome dele aqui, é um cara que tá fazendo muito sucesso entre cristãos. Esse cara é perigoso, tá? Esse cara é perigoso. Eckhart, uma coisa assim o nome dele. Eu vou lembrar aqui e vou jogar pra vocês. Se eu não lembrar durante o vídeo, eu jogo aí na tela o nome dele, tá? Cuidado com essa linha aí também. Essa linha de The Secret, O Segredo, Poder da Manifestação, todas essas coisas aí, tá? Muito cuidado. Tem uma linha bem fina. Tem coisas que são reais, beleza, o problema é você saber filtrar. Tem que saber filtrar, tá? Cuidado, muito cuidado. Não tô exagerando, não tô exagerando, tá? Cabala, o Kybalion, das leis herméticas ali, de Hermes Trismegistus. Cuidado com esse negócio. Livro de Urântia, cuidado com esse lixo aí. Cuidado com tudo, elimina tudo isso. Se você vê qualquer coisa relacionada aos teus filhos mexendo com isso, negócio de pirâmides, Avatar, que é uma espécie de cientologia que também pegou muito forte aqui nos Estados Unidos, cuidado com isso. Tá, muita coisa ali do hinduísmo, você tem que ter cuidado também. Enfim, vocês vão sentir. A nova era ela é muito parecida, assim, todas as ramificações dela, entendeu? Vocês vão ver que tem algo estranho, tá? A consciência crística que eles chamam também na nova era, eles não dizem que Cristo é Cristo, eles dizem que Cristo é um avatar, entendeu? Cristo é um avatar, é uma consciência, né? É um dos avatares que foram enviados para a Terra e tal. Não dizem que ele é Deus, ele é um dos seres evoluídos que veio para a Terra para ajudar a humanidade, assim como São Francisco de Assis, o Buda, etc. Tá? Eles pegam essa linha aí, tá? Então assim, muito cuidado com toda essa linha aí, tá? Que é um buraco do coelho, é um buraco fundo. Se você entrar nesse negócio aí, pra você sair é difícil. É uma espécie de... É ocultismo, tá? Só que eles são muito sorrateiros, muito sorrateiros. Então você começa com um negocinho aqui, daqui a pouco você já tá numa sessão espírita. Você nem quando você vê, você já tá enfiado na quimbanda, na umbanda. Eles dizem que os pretos velhos lá são tudo espíritos evoluídos, entendeu? Que estão aqui para te ajudar. Quando você vê, você já tá enfiado. Enfim, começa sorrateiramente e depois quando você vê, sabe, você vai para sair é complicado. Então cuidado, abra o seu olho, abra o olho da sua família aí, dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido. Muito importante, tá bom, galera? Já que a gente está nesse assunto, é importante esse alerta, porque veio eu sentir muito forte esse espírito atacar a igreja, atacar cristãos assim que, meu, sabe, que sabem conhecem as escrituras e foram enganados mesmo, assim, entraram forte nessa onda aí, tá? Principalmente agora nessa era dos podcasts, né, que vai qualquer um aí falar sobre satanismo e tal, e quando você vê, você já virou tudo. Você já tá adorando Satanás e odiando a Deus, entendeu? Cuidado, tem um cara chamado Jean-Val Elan, parece ser um senhorzinho assim, gente boa. Esse cara desce o pau em Javé, em Yahweh, diz que ele é o criador do mal, é o criador do mal não, porque Deus realmente criou o bem e o mal, isso é bíblico, mas que ele é o responsável por toda a miséria humana e que ele ficou louco, entendeu? Criou isso aqui, caiu dentro da própria criação. Esse cara viajou na maionese e tem muita gente seguindo esse cara aí, tá? Então cuidado com tudo isso, com toda essa balela aí. Elimina isso da tua vida agora e fica firme na palavra. Escuta o que eu tô falando pra vocês, tá? Não caiam nessa onda aí,
ok? Muito pertinente falar sobre isso porque é o nosso assunto, né? Então, bom, mas vamos entrar no tema aqui. E hoje vai ser a segunda parte, então a gente vai começar, galera, com a questão do estranhíssimo funeral e enterro de Ellen White, em que nós tivemos ali alguns acontecimentos bizarros, tá? Foi o que eu falei ali, já que se a vida dela foi marcada por controvérsias e recheada de esquisitices, a sua morte também não poderia ser diferente. Bom, o que acontece? Os registros oficiais do óbito e do enterro de Ellen White mostram um dado muito esquisito para nós, muito estranho. Ellen White, ela foi enterrada somente 40 dias depois da sua morte. Ela faleceu em 16 de julho de 1915, porém ela só foi enterrada no dia 26 de agosto de 1915. Estranho, estranho. Por que vocês acham que isso aconteceu, gente? Por que vocês acham? Pensa aí comigo. Ah, sei lá, estavam preparando o jazigo. Preparando o jazigo 40 dias. Ah, não, estavam esperando a família chegar. Família chegar 40 dias? Quem que demora 40 dias para chegar num lugar? Nem naquela época, não era assim. Não foi nada disso, tá? Nada disso. Tudo indica, os nossos estudos apontam, tá? Para a ideia de que os fiéis seguidores de Ellen White acreditavam que ela poderia ser ressuscitada. Por isso buscaram atrasar o enterro dela na esperança que ela voltasse dos mortos. Por quê, Gleison? Como assim? Isso se deu por quê? Por causa de uma das falsas profecias dela, em que ela dizia que ela estaria viva para ver a volta de Jesus. Se lembra daquela profecia que ela estava pregando numa igreja? Ela falou que alguns veriam as 7 últimas pragas, outros seriam comida para vermes, e alguns estariam vivos para a volta de Jesus. Bom, como ela disse na primeira visão dela, na primeira visão dela, que ela iria fazer parte dos 144 mil, lembra que a gente, no vídeo das falsas profecias dela, a gente comentou sobre isso? Muito bem, ela acreditava que estaria viva para ver a volta de Jesus. Fato, tá? O povo falou, não, ela falou que vai estar viva, que ia estar viva, então ela vai ressuscitar aqui, ela vai ressuscitar, entendeu? Vai ressuscitar e pode ser que seja agora, então... Tá. Mas Gleison, mas isso é tudo especulação, do que você está falando? Olha só. O Edson White, filho dela, enviou uma carta para o outro filho dela chamado Willie White no dia 15 de outubro de 1915. Olha o que está escrito ali nessa carta e vejamos o que a gente descobriu depois também, que ajuda a gente a corroborar essa teoria aí de que o povo esperava que ela fosse ressuscitar. Olha lá. Carta de Edson White. Houve alguns assuntos mencionados em sua carta de 17 de setembro que eu não respondi. Você perguntou sobre o enterro da mãe. Acredito que expliquei isso completamente, afirmando que fomos ao local cerca de 3 semanas após o funeral e a vimos sendo colocada na sepultura que havia sido preparada para ela. Tá, isso aí é o que comprova que ela foi enterrada depois, entendeu? Naturalmente, o rosto dela havia mudado consideravelmente e ainda assim foi preservado tão bem quanto eu poderia esperar. Quando fomos ao cemitério, o irmão de Israel me levou em seu automóvel e ficamos felizes em encontrar o Sr. e a Sra. R.C. Gardner e a Sra. E.B. Jones e a Sra. L.V. Barton. Todos eles são de nossa comunidade e aconteceram de estar no túmulo exatamente no momento em que a transferência foi feita do túmulo para a sepultura. Tudo correu tranquilamente e ocupou pouco tempo. Em relação aos custos disso, pedi ao coveiro que enviasse a conta por meio do Sr. Farley, o agente funerário que cuidou de todos esses assuntos. E presumo que tenha chegado até você por meio dele. Bom, então essa carta aí deixou claro, né, que o enterro dela ocorreu somente 40 dias depois da morte dela. Ele fala cerca de 3 semanas, mas foi mais.
E, muito bem, o rosto dela já havia sido consideravelmente alterado, porque também o corpo dela estava em estado de putrefação, né? Então, esse foi o motivo. Tá. Mas será que a gente tem alguma outra informação importante que ajude a gente a entender aí esse real motivo por trás da demora do enterro da profetisa do Senhor? Sim. Olha as informações que a gente localizou, gente. Para trazer mais luz a esse estranho acontecimento ali. Olha lá. De acordo com o Battle Creek Inquirer, no dia seguinte, domingo 25 de julho de 1915, após o canto de Dormiremos, mas não para sempre, por um quarteto no local, o caixão foi baixado na sepultura ao lado daquele de seu marido. Então, Battle Creek Inquirer, que é um jornal, escreveu a respeito do enterro de Ellen White. Então, foi dia 25 de julho de 1915, isso comprova que foram 40 dias depois da morte dela. Em seguida, há uma carta escrita por Edson White para seu irmão Willie, aquela carta que a gente viu ali, afirmando que a mãe deles foi retirada da cripta, que estava trancada e finalmente enterrada 3 semanas depois. Ele mencionou na carta vários observadores adventistas do sétimo dia que coincidentemente estavam visitando o cemitério na mesma ocasião. Os registros reais do cemitério mostram que Ellen White foi colocada em uma cripta após o serviço no local da sepultura e permaneceu lá por 3 semanas antes de ser finalmente enterrada. Olha o que aconteceu. Após a morte de James White em 1881, quando Ellen White ainda estava viva, os líderes da igreja foram até Ellen White e pediram que, como ela estava em contato com o Senhor, eles acreditavam que ela falava com Deus, né? Ela apelasse a Deus para que James ressuscitasse. Olha lá o que esse povo falou para ela. A igreja não poderia continuar sem ele, argumentaram. Depois de refletir, ela decidiu não pedir a Deus, pois James havia sido sobrecarregado, cansado, desgastado e precisava descansar. Além disso, ela defendeu suas ações dizendo que Jesus estava vindo muito em breve e isso não ajudaria tanto a causa. Ou seja, o pessoal da igreja adventista falou: o James White morreu, e agora? O que a gente vai fazer? A gente precisa dele. A gente precisa dele para continuar. A gente não pode ficar sem ele. Por favor, fale com Deus para Deus ressuscitar ele. Tá? Por favor. Aí ela, depois de ela refletir, né? Depois de ela refletir, ela sabia que isso não ia acontecer nunca. Então ela, peraí que eu vou pensar no caso. Aí, depois de ela refletir, ela falou, não, o negócio é o seguinte, James White, o pai, ela chamava ele de pai, né? O pai ele tá na hora dele descansar mesmo, ele tá muito sobrecarregado, não vai rolar, galera, entendeu? Ele não vai ressuscitar não. Vão lavar uma calçada aí, vão fazer as coisas de vocês, não vai acontecer. Mas o fato é que naquela época existia essa ideia muito forte de profetas. O James White não era um profeta, né? Mas de profetas terem muita chance de serem ressuscitados logo após a sua morte. Olha só o que aconteceu com a Joanna Southcott, tá? Quando Joanna, que era uma outra mulher que se dizia ser uma profetisa. Quando Joanna Southcott, outra visionária, faleceu em 1814, ela insistiu em ser envolta em flanela e que bolsas de água quente fossem colocadas ao redor de seu corpo por 4 dias, caso o Senhor decidisse ressuscitá-la. Se ela ainda estivesse na terra sem respirar e com as bolsas de água quente, ela solicitou que uma autópsia fosse feita para determinar se seu útero continha a criança Shiloh, o Messias. Meu Deus do céu, a mulher achava que ia dar a luz ao Messias. Que loucura dessa mulher. O Messias. Vamos nem entrar nisso. Seu útero foi encontrado do tamanho de uma pera, então ela nunca esteve grávida como afirmava. Ela dizia que estava grávida antes de morrer e que ela ia dar luz a um Shiloh, uma criança chamada Shiloh, o Messias. Então, se ela morresse, e morreu, né? Ela falou para manter ali com água quente em torno do corpo dela para manter a criança viva e poder retirar, que sei lá que me é doida.
Então ela nunca esteve grávida, como afirmava. A principal mensagem religiosa de John Scott era a segunda vinda e a grande controvérsia. Tá. Outra doida foi Mary Baker Eddy. Quando ela foi enterrada, ela solicitou que um telefone funcional fosse colocado no caixão, caso também ressuscitasse e precisasse falar com alguém do lado de fora. Esse povo era assim, eles achavam que eu sou profeta. Então, se eu morrer, provavelmente eu vou ressuscitar, Deus vai me ressuscitar. Então vocês se preparem aí. Deixa um telefone que eu vou ligar. Caso não consiga sair sozinho, eu vou ligar para vocês me tirarem daqui. Eles realmente criam nisso, entendeu? E Ellen White era a mesma coisa. Então o pessoal achava, não, vamos esperar, vamos 40 dias aqui, a mulher está aqui ainda. Melhor a gente não enterrar ela, porque se enterrar ela, como é que vai fazer? Se a mulher ressuscita lá dentro do caixão, debaixo da terra, vai complicar. Então vamos esperar 40 dias. Foi essa era a ideia desse pessoal aí. Tanto que eles pediram para ela ressuscitar o James White, entendeu? É muito estranho, galera, tá? O fanatismo desse povo não marcou somente a vida deles, mas também a morte, né? Como vocês estão vendo ali. Tá. Uma outra coisa bem esquisita é que foi um símbolo de ocultista foi registrado no funeral de Ellen White, na capa do panfleto do serviço fúnebre da senhora White. Vejam aí na tela. Esse símbolo é o inconfundível símbolo dos Cavaleiros Templários, uma cruz inserida numa coroa. Lembra que o James White fez aquele símbolo dos Templários, do rito de York? Lembra que o símbolo dele é diferente do símbolo do rito escocês, do Mestre do Segundo Véu? O dele é o outro símbolo, tá? E logo, no enterro dela, eles colocaram também esse símbolo dos Cavaleiros Templários no panfleto do serviço fúnebre dela. Mais uma marca ocultista, né, que mostra ali o real espírito sobre a qual a família White e os pioneiros adventistas estavam operando, né? Muito bem, galera. Uma outra coisa muito estranha foi um desenho que foi idealizado pelo casal White, é uma litografia, né, chamada O Caminho da Vida. Tá? Dê uma olhada nesse desenho. Olha que coisa estranha aí. Dê uma olhada aí na sua tela. Muito bem. Esse desenho se encontra hoje em Loma Linda, na Universidade de Loma Linda, na seção Fotografias Ellen White State, tá? E é um desenho muito esquisito, hein? Fala sério. Fala sério. Tá lá o quê? O que mais chama atenção é esse olho que tudo vê aí. O olho que tudo vê bem no centro aí do desenho, bem em cima da árvore aí. O que essa mulher tinha que era tão obcecada com símbolos e expressões maçônicas? Por que vocês acham? A gente já explicou no vídeo passado, né? Mas dessa vez eles saíram das letras e se materializaram aí, né? Como uma forma de ilustração nessa litografia criada pelo casal White, tá? Ellen White tinha uma forte obsessão por esse símbolo aí e decidiu representá-lo em destaque, né, nessa figura idealizada ali por ela. Bom, a gente sabe que essa litografia foi idealizada pelo casal White, mas depois de um tempo eles tentaram acobertar isso e colocar na conta do Dr. Kellogg, né, dizer que ele que foi o idealizador. Não é verdade, tá? A gente tem a página original ali, uma cópia da página original da Universidade de Loma Linda, que apresenta os verdadeiros idealizadores da litografia como sendo o casal White. Dê uma olhada aí na sua tela. Então, mais uma tentativa, né, de acobertamento pela Igreja Adventista que busca constantemente apagar esses incêndios deixados pela sua falsa profetisa. Bom, muito bem. Algumas outras ocorrências estranhas, né, ligadas ao ocultismo que foram registradas pela própria Ellen White nos seus escritos. Vamos falar agora do famigerado sonho do cordão
verde. Veja bem, quando Ellen White tinha 15 anos, isso foi em 1842, ela tinha 15 anos de idade, tá? Ela estava passando indo por aquela fase esquisita da vida dela, pré-adolescência, adolescência. Ela tinha muito problema de autoestima por causa da imagem dela, o pedrado no nariz dela desfigurou o rosto dela, vocês sabem. E ela tinha um problema, além de um problema social ali, ela tinha também um problema de ter muito medo de não ser salva. Ela achava que ela não era digna de ser salva. Então ela passava por muitos problemas de depressão e tal. O estado físico, mental e emocional dela estava em frangalhos ali. E ela tinha muita dificuldade de crer que ela seria boa o suficiente para ser salva por Jesus. Tá? Aquela questão do perfeccionismo que a gente já falou aqui para vocês em outros vídeos. Bom, o que acontece, gente, é que nessa fase da vida dela, ela, ela começou a ouvir ali a respeito da volta de Jesus, através das pregações de William Miller, de Guilherme Miller, e o desespero e a ansiedade dentro dela passou a ficar cada vez mais intenso, porque ela falou, peraí, Jesus está voltando e eu não sou boa o suficiente para ser salva. O que vai acontecer comigo? Então ela tinha esse problema ali de ansiedade muito sério. E foi nesse contexto que ela teve dois sonhos bem estranhos, principalmente o segundo, que foi o sonho do cordão verde. Bom, o primeiro sonho que ela teve nessa época aí foi um sonho em que ela se viu dentro de um templo que estava sendo sustentado por um pilar só, e nesse pilar tinha um cordeiro amarrado, ensanguentado. O medo tomou conta dela enquanto ela estava ao lado do cordeiro, e ela sentiu muita vergonha quando ela viu que ela deveria confessar os pecados dela diante de outras pessoas que já tinham passado por esse processo, né? No sonho ali dela. Eles já tinham passado por esse processo de confessar os pecados, agora era a vez dela. E o pessoal parecia muito feliz, tal, que tinha confessado os pecados, mas ela tinha muito medo. Nesse contexto, nesse cenário aí, ela viu uma trombeta soou, o prédio tremeu e os santos, né, aquele pessoal que estava ali em volta, gritou, aquelas pessoas gritaram em triunfo, e o templo brilhou com grande brilho, e em seguida veio uma escuridão terrível, e Ellen White se viu sozinha naquela escuridão. Ela falou, meu Deus, né? Olha o que ela escreveu quando ela teve esse sonho. Olha lá. O horror da minha mente não pode ser descrito. Acordei e levei algum tempo até que pudesse me convencer de que aquilo não era realidade. Certamente, pensei, meu destino está determinado. Ela achou que ia se perder, tá? Só que logo em seguida ela teve um outro sonho. E nesse outro sonho, ela estava sentada num profundo desespero quando uma pessoa de bela forma e semblante apareceu e perguntou para ela: "Você deseja ver Jesus?" E ela disse: "Claro, né? Claro que sim." Então ele falou: "Então me siga." E aí ela foi conduzida ali por ele, né, por esse ser, a uma escada íngreme, e foi instruída a manter os olhos fixos no alto, porque se ela olhasse para baixo ela iria ficar tonta e iria cair. Tá. Ela viu que algumas pessoas realmente caíram no caminho ali. E ela viu Jesus, tal. É uma longa história. Ela viu Jesus com um olhar penetrante, etc. E Jesus pôs a mão na cabeça dela, falou com ela. Bom, em seguida o guia dela entregou para ela trouxe ela de volta para a escada e deu para ela um cordão verde. Tá? E disse que através daquele cordão verde esticado sobre o coração dela, ela poderia entrar em contato quantas vezes quisesse com Jesus. Mas ela tinha que manter o cordão esticado sobre o coração dela. Vamos ler o que ela escreveu a respeito desse sonho? Vamos deixar ela falar, tá? Para vocês verem que a gente não está exagerando aqui. Olha lá.
Vamos ver a descrição dela mesma a respeito desse sonho místico. Logo depois disto, tive outro sonho. Parecia-me estar sentada em desespero aterrador com as mãos no rosto, refletindo assim: se Jesus estivesse na terra, eu iria a ele, lançar-me-ia a seus pés e contar-lhe-ia todos os meus sofrimentos. Ele não se desviaria de mim, teria de mim misericórdia e eu o amaria e serviria sempre. Exatamente nesse momento se abriu a porta e entrou uma pessoa de belo porte e semblante. Olhou para mim compassivamente e disse: desejas ver Jesus? Ele aqui está e podes vê-lo se o desejas. Toma tudo o que possuis e segue-me. Ouvi isso com indizível alegria e contentemente ajuntei todas as minhas pequenas posses e toda a ninharia que como tesouro eu guardava, e segui a meu guia. Ele me conduziu a uma escada íngreme e aparentemente frágil, começando a... Presta atenção que ela chama esse cara de guia, né? Segui meu guia. Tá. Ele me conduziu a uma escada íngreme e aparentemente frágil. Começando a subir os degraus, aconselhou-me a conservar o olhar fixo para cima a fim de que não me atordoasse e caísse. Muitos outros que estavam fazendo essa íngreme ascensão caíam antes de galgar o cimo. Finalmente atingimos o último degrau e paramos diante de uma porta. Ali, meu guia me informou que eu devia deixar todas as coisas que trouxera. Alegremente as depus. Então ele abriu a porta e mandou-me entrar. Em um instante me achei diante de Jesus. Não havia errar quanto àquele belo semblante. Aquela expressão de benevolência e majestade não poderia pertencer a nenhum outro. Quando seu olhar pousou sobre mim, vi logo que ele estava familiarizado com todos os acontecimentos de minha vida e todos os meus íntimos pensamentos e sentimentos. Procurei furtar-me ao seu olhar, sentindo-me incapaz de suportá-lo por ser tão penetrante. Ele, porém, se aproximou com um sorriso e, pondo a mão sobre minha cabeça, disse: não temas. O som de sua doce voz agitou meu coração com uma felicidade que nunca antes experimentara. Eu estava alegre demais para poder proferir uma palavra e, vencida pela emoção, caí prostrada a seus pés. Enquanto ali jazia inerte, cenas de beleza e glória passaram diante de mim e parecia-me ter alcançado a segurança e paz do céu. Finalmente recuperei as forças e levantei-me. O olhar amorável de Jesus ainda estava sobre mim. E seu sorriso me enchia de alegria a alma. Sua presença despertou em mim uma santa reverência e um amor inexprimível. Meu guia abriu então a porta e nós ambos saímos. Mandou-me tomar de novo todas as coisas que havia deixado fora. Isto feito, entregou-me um fio verde muito bem enovelado. Este ele me disse que colocasse perto do coração, e quando quisesse ver a Jesus, que eu tirasse do seio e o estirasse inteiramente. Preveniu-me de que o não deixasse ficar enrolado durante muito tempo, para que não embaraçasse e fosse difícil de desemaranhar. Coloquei o fio junto ao coração e, cheio de alegria, desci a estreita escada, louvando ao Senhor e dizendo a todos com que quem me encontrava onde poderiam encontrar Jesus. Este sonho deu-me esperança. O fio verde representava ao meu espírito a fé, e a beleza e simplicidade de confiar em Deus me começaram a raiar na alma. Tá, muito bem. Esse é o famigerado sonho do cordão verde de Ellen White, como ficou conhecido, né? Galera, assim, ó, eu li a respeito desse sonho. Quando eu era adventista, eu li esse sonho, tá? E achei estranho, mas assim, como é que eu posso explicar? Ele me chamou um pouco a atenção, mas não chegou a soar todos os alarmes na minha cabeça, todos os sinos, assim. Tem algo errado aí, com certeza absoluta. Não. Sabe quando você tem uma certa intuição, assim, de que tem algo estranho aqui? Tem algo estranho, estranho ao cristianismo aqui. Não sei. Tem algo estranho. Mas eu não sabia o que era exatamente, né? Eu só sabia que lá no fundo, né, minha alma apontava que o teor do sonho continha elementos alheios ao cristianismo. Umas coisinhas de nova era, tipo alguma coisa. Como é que eu vou explicar para vocês? Parece que ela estava de uma certa forma chancelando algumas práticas da nova era.
dizendo tipo assim, eles fazem, mas como eu também fiz, não tem tanto problema, entendeu? Então aquilo ali meio que como eu era adventista e acreditava nela, acreditava nos escritos dela, eu meio que pensava assim, tá, se Ellen White fez isso, passou por isso, talvez aquele cara da nova era ali que faz certas coisas não tá tão errado, entendeu? Talvez eu esteja sendo meio preconceituoso com esse povo. Foi meio que inconscientemente, era assim que eu via as coisas. Por causa desse sonho aí. Porque você vê um guia, o meu guia. E aqui, eu já falei sobre isso, aqui nos Estados Unidos são chamados Spirit Guides, né? É um termo bem americano, assim, que aponta para elementos totalmente de nova era e ocultistas, né? E que geralmente acontece com projeções astrais, tá? Quando você sai do corpo em projeção astral, que é uma prática ocultista e da nova era, geralmente aparecem guias para essas pessoas. Eles chamam de espíritos guias ou spirit guides. E esses espíritos levam essas pessoas para alguns locais para viajar, voar por aí e entrar no mundo espiritual, tá? Então, assim, quando eu via essas pessoas falarem que estavam fazendo isso, eu achava, peraí, talvez não esteja tão errado. Porque Ellen White também faz. Também fazia, né? E aí quando você vê, tipo assim, para pra pensar, amigo adventista. Para pra pensar. Se isso aqui não é estranho. Um cordão verde. O guia dela deu um cordão verde para ela e falou para esticar aquele troço por cima do coração. Aonde que a gente vê algo remota mesmo que remotamente parecido nas escrituras? Me diga. Aonde? Um anjo aparecendo alguém dando um cordão verde ainda, um cordão verde. Ou algum objeto, sei lá. Falando, ó, quando você quiser falar com Jesus, você utiliza esse objeto e faz algo com ele. Parece algo tipo assim, meio lâmpada de Aladim, vai lá e. Sabe? Utiliza um objeto, faz algo com aquele objeto e plim, vai aparecer um espírito, nesse caso de Jesus, né? Porque não era Jesus, né? Não era para você conversar com Jesus, é só você orar. É isso que a Bíblia diz. Não fala para você utilizar objeto nenhum, tá? Então, assim, claramente elementos de nova era aqui, mas a gente vai entrar nisso aqui, a gente vai provar esse negócio aqui, tá? Vamos primeiro falar sobre essa questão dos espíritos guia, ou guias espirituais, ou né, algo assim que se traduz para o português. Tá. Vamos ver o que Susan Brinkman, do Ministério Cristão Women of Grace, tem a nos dizer a respeito desses chamados espíritos guia aí, tá? Olha o que ela diz. A teosofia se refere aos guias espirituais como controles ou entidades que se acredita permanecerem como espíritos desencarnados, atuando como professores ou protetores do médium vivo. Nessa visão, os guias espirituais podem incluir pessoas falecidas, santos ou outros indivíduos iluminados, deuses, anjos, espíritos da natureza e até mesmo animais. Espíritos da natureza são fadas, gnomos, etc. Na nova era, os espíritos guia desempenham papéis essenciais em diversas práticas baseadas no ocultismo, como no Reiki, que envolve a atribuição de um guia espiritual durante o processo de sintonização. Posteriormente, o praticante depende dessa entidade para guiá-lo na canalização da energia da fonte de Reiki. Os guias espirituais também são comumente usados para facilitar práticas como meditação guiada, leituras astrológicas, leituras psíquicas e sessões mediúnicas. Uma outra coisa que você tem que tomar muito cuidado é a constelação familiar, tá? Sim, cuidado com a constelação familiar. Também tem um pezinho no ocultismo esse negócio aí, tá? Se não for o corpo inteiro. Cuidado, pula fora dessa também que é cilada. Olha lá, todos nós temos nossos próprios guias espirituais, diz um praticante da nova era. Temos guias que são ancestrais e membros da família falecidos.
Algumas entidades podem ter nomes, em alguns casos pode ser um grupo de guias que todos têm o mesmo nome. Um exemplo disso seria Esther Hicks, uma médium que afirma estar canalizando um grupo de espíritos que se autodenominam Abraham. Eu já vi essa mulher aqui, tá? Também cuidado com essa mulher aí, tá? Cuidado, fica fora. Abraham Hicks, ela se auto-intitula assim, né? Esther e seu falecido marido Jerry afirmavam que esses espíritos comunicavam a lei da atração. Você lembra que eu te falei do segredo, lei da atração, tudo esse lixo aí? Uma crença de que nada acontece por acaso e que atraímos o que vem em nosso caminho por causa do modo como pensamos. Teresa Caputo, mais conhecida como a médium de Long Island, se refere ao seu guia simplesmente como espírito e diz ter tido sua primeira visita do espírito aos 4 anos. Mais tarde, ela começou a permitir que o espírito canalizasse sua mensagem por meio dela. Márcia Montenegro, apologista cristã que já se envolveu no ocultismo, lembra-se de encontrar seu mestre espiritual durante uma sessão de visualização guiada em uma aula de consciência da luz interior. Este guia, um ser espiritual, parecia amável e sábio. Senti sua presença comigo, sempre depois disso, e às vezes o vi em sonhos e meditações. Ela escreve em Kingdom of the Occult. Esse livro aqui é bem bacana, tá? Kingdom of the Occult. O que os promotores da nova era dos guias espirituais não contam é que, fora do reino da era de Aquário, o conceito de um guia espiritual tem raízes no ocultismo maia, razão pela qual a referência a um guia espiritual é apenas um pseudônimo para demônios. Você acha que está sendo guiado por anjos ou por seres iluminados? São demônios. Quem você acha que era o anjo relator, o guia de Ellen White? Que passava falsas profecias para ela, distorcia o evangelho, como a gente já falou em alguns outros vídeos aí. Você entendeu, gente, a ligação com a nova era? Olha que pesado isso daqui, tá? São demônios, galera. São demônios, tá? Esses seres agem com grande astúcia e quase sempre fazem suas movimentações de maneiras supostamente inocentes. Por exemplo, de acordo com Kingdom of the Occult, o primeiro contato com um guia espiritual geralmente consiste em um pedido de ajuda, uma decepção ou um engano, né, comum, ou uma oferta de ajuda. Nesse caso foi uma oferta de ajuda. Ellen White estava como? Com medo, desesperada, achando que ia se perder. De repente, plim, apareceu o quê? Um anjo de luz. Paulo fala sobre isso, né? Que Satanás se transforma em anjo de luz, tá? Então aqui, obviamente, claramente era um demônio, olha lá, que se aproveitou dela, do momento de fragilidade dela, para se apresentar ali e, eu vou te apresentar para Jesus, me siga. E depois toma aqui um cordãozinho verde. Alguns assumem formas físicas na dimensão da Terra e alguns simplesmente movem objetos e ou fazem a pessoa que os convocou escrever, falar ou agir por eles. São médiums, eles utilizam médiums. Ellen White era uma espécie de uma médium. Ela abriu esse canal ali através da brecha espiritual que ela deu por esses seres e também da pancada lá que ela tomou na cabeça. Aquilo meio que deixou ela meio lelé da cuca, mas não foi só isso. Foi como a gente viu ali, fez uma pequena leitura da situação no vídeo passado. Era isso, né? Ela foi uma junção de fatores ali. É por isso que a psicografia é tão perigosa, pois esses guias frequentemente usam esse meio como uma forma de comunicar suas mensagens. É lógico pensar que se todos os anjos foram criados por meio de e para Cristo, para servirem como mensageiros de seu plano salvífico, entidades espirituais que não se declaram servas de Jesus Cristo nunca devem ser confiáveis e devem ser imediatamente repreendidas em seu nome. O que acontece? Ellen White era muito nova, o diabo já estava utilizando, já estava de olho nela, né? Mas ela não sabia como testar os espíritos ainda. A Bíblia ensina a testar os espíritos. Ela não testou esses espíritos, tá? Então o que acontece? Quando a gente analisa a vida de Ellen White e as ligações dela com o cultismo, a gente vê que tudo acaba se conectando e fazendo sentido. Quando a gente analisa o princípio, esse início de conexão dela com o outro lado, o sonho do cordão verde. Foi ali que começou. Ali que foi o primeiro passo
é, dela ao se conectar com o ocultismo, tá? Né, ela estava naquele momento de fragilidade emocional, tal, e foi abordada por um espírito guia, que é um demônio, que de maneira muito astuta, claro, não apareceu com chifre, apareceu como anjo de luz e ofereceu que uma ajuda, uma grande ajuda a ela, para finalmente se conectar com Jesus, era o que ela mais queria. Só que ela não teve prudência para não testou os espíritos, como a Bíblia diz. Olha lá o que diz 1 João 4:1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Olha lá, 2 Coríntios 11:14. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Tá? Ela presumiu que esse guia espiritual era um anjo e que Jesus, que o guia, o demônio apresentou para ela, era o verdadeiro Jesus. Né? Olha aí o que ela escreveu. Ó. Exatamente nesse momento se abriu a porta e entrou uma pessoa de belo porte semblante. Olhou para mim compassivamente e disse: Desejas ver a Jesus? Ele aqui está e podes vê-lo. Se o desejas, toma tudo que possuis e segue-me. Né? Ouvi isso com indizível alegria. Contentemente ajuntei todas as minhas pequenas posses e toda a ninharia que como tesouro eu guardava e seguia meu guia. Ele me conduziu a uma escada íngreme e aparentemente frágil. Começando a subir os degraus, aconselhou-me a conservar o olhar fixo para cima a fim de que não me atordoasse e caísse. Muitos outros que estavam fazendo essa íngreme ascensão caíam antes de galgar o cimo. Aquilo que a gente leu, né? Ela escreve de novo ali, ó. Finalmente atingimos o último degrau e paramos diante de uma porta. Ali meu guia me informou que eu devia deixar todas as coisas que trouxera. Alegremente as depus. Então ele abriu a porta e mandou-me entrar. Em um instante me achei diante de Jesus. Não havia errar quanto àquele belo semblante. Aquela expressão de benevolência e majestade não poderia pertencer a nenhum outro, mas pertencia. Era um outro. Era um demônio. Infelizmente. Que barbaridade. Bom, além de todo esse problema aí, a gente tem o quê? O cordão verde. Por que, gente? Porque esse guia, esse bicho aí, deu esse cordão verde para ela e pediu para ela esticar sobre o coração dela. Ah, meu, adventista, amigo, você tem resposta para isso? Hein? Fala sério, cara, vamos ter um pouco de pensamento crítico aqui. Um ser que mais à frente viria a ser o anjo relator dela, que daria um monte de informação errada para ela, entregou para ela um cordão verde. Pediu para ela esticar sobre o coração dela. Novamente, a Bíblia não fala nada disso, não precisa de nada para falar com Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Isso que a Bíblia diz. Mas sabe quem que diz que a gente precisa usar alguns objetos e coisa e tal para ter acesso a algumas realidades espirituais diferentes? Livros de Wicca e bruxaria, que ensinam pessoas a utilizarem cordões para realizar feitiços e amarrações. Sim, isso é um fato, tá? Vamos ler algumas coisas sobre isso? Olha lá. Vamos ler ali a explicação em um desses livros de bruxaria sobre a questão dos nós nos cordões. Porque não só os cordões estão ligados à bruxaria, mas os nós que são feitos também. Ou seja, esse ser que deu esse cordão verde para ela falou para que ela não deixasse o cordão embolado, emaranhado. Ele tinha que estar esticado, se lembra? Tinha que estar esticado, sem nó. Por que será? Vamos ler aqui agora. Os nós contêm energia. Podemos amarrar um nó para fazer algo acontecer. Também podemos amarrar um nó para evitar que algo aconteça. O nó coloca a energia em um estado mágico, mantendo a própria energia aprisionada dentro do nó. O guia de Ellen White, que era esse demônio aí, não queria que ela deixasse nenhum nó na corda,
quando ela quisesse ver a versão espiritual lá deles, lá de Jesus. Por quê? Porque a energia do feitiço criado não podia ficar presa ali. Ele tinha que fluir no coração dela a fim de realizar a invocação da entidade demoníaca que serviria ali de guia para ela durante todo o ministério dela. Tá? Olha lá, essa mesma autora que a gente leu agora, numa outra parte do livro, ela ensina a respeito das intenções colocadas sobre o objeto, no caso o cordão do objeto de feitiço. Outra opção é segurar a corda na sua mão junto com as novas fitas. Repita a frase de encantamento que você usou para criar a corda carregada. Por exemplo, você pode segurar uma corda de primavera ou amanhecer e dizer que comece. Em seguida, reserve a corda carregada para usar novamente em outro projeto. Fale a intenção na corda, torça a corda e leia a intenção em voz alta logo antes de começar a torcer. Reserve um momento para segurar as fitas e transmitir sua intenção para a corda. A sessão exercício, torça uma corda, no capítulo 2, fazendo uma corda, possui instruções detalhadas sobre como fazer a torção. Lembre-se de amarrar a ponta quando terminar a torção para fixá-la. Complete a corda. Como opção, você pode adicionar contas ou pingentes à corda. Ai, galera. Não é, se fosse só uma coisa, entendeu? Vamos dizer que fosse só isso aqui. Tá, tudo bem. Mas é isso, é a litografia que a gente mostrou ali. São as expressões usadas por Ellen White. O olho que tudo vê, o santo vigia, o grande arquiteto do universo. São os gestos maçônicos. É o obelisco no túmulo dela. É o símbolo do Cavaleiro Templário ali no folheto do funeral dela. São as falsas profecias, são as heresias. E agora isso. Não para, não, a coisa não para, é uma coisa atrás da outra. Uma coisa atrás da outra, galera, pelo amor de Deus. Tá? Para pensar, não é, você não acha estranho, você não acha nem um pouco estranho. Todas essas grandes coincidências. E aí, né, por um acaso a mulher chama todas as outras igrejas de Babilônia. O espírito de Jezabel por trás, o poste erguido a Baal ali. Meu Deus do céu. O domínio que ela tinha sobre os homens. A pedrada, as estranhas, as maluquices. Se lembra das visões dela? Se lembra como é que ela agia? A imitação de Cristo, o apelido dela. Se lembra desse vídeo? Engatinhavam, faziam as coisas muito esquisitas ali. Um batia na cabeça, no traseiro do outro. Ah, galera, pelo amor de Deus. É só loucurada. Juízo investigativo. Vi aquele povo no céu lá. Enoque em Saturno. As luas não batem com os planetas. Vai juntando as peças. Está chegando no final já aqui. Estamos chegando no final. Esse aqui é o último vídeo mesmo, assim, sobre Ellen White. Esse aqui é o último vídeo, galera. Pelo amor de Deus, o que que falta? O que que falta para você enxergar? Série do volume 1, série do volume 2. Explicamos o sábado, explicamos a questão do decreto dominical. Sabe? O que mais vocês precisam? As falsas profecias. A mulher achava que tudo isso ia acontecer lá atrás, em 1851. O juízo investigativo ia acabar, segundo ela. Segundo Joseph Bates. A doutrina da porta fechada, galera. Como que uma... Ai, meu Deus. Como que uma verdadeira profetisa vai pregar uma doutrina que não é mais... Ninguém mais pode se salvar? Vocês não param para analisar isso? E continuam lá. Sábado que vem estão lá na igreja, né? Sábado que vem estão lá na igreja. Adventista. Batendo palma. Lá, pra essa palhaçada.
E nos podcasts, não, Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, que cara inteligente. Inteligente o quê, filho? Esse cara é guiado pelo capeta aí, obviamente. Vocês acham bonito se sentar na mesa com ele, abrir as portas para ele. Não, mas ele é um arqueólogo. Ok, ele é um arqueólogo, que não fale de teologia, então. Que não se meta em teologia. Péssimo teólogo. Pode ser até um excelente arqueólogo, que fique nisso daí. Mas não, vocês querem abrir as portas. Abram as portas, mas confrontem o cara. Pergunte pra ele. Tenha um culhão. Tenha vergonha na cara. Vão sentar na frente dele e perguntem: e essa tua falsa profetisa aí? Que pregava a doutrina da porta fechada? Pergunta pra ele. Não foi essa mulher aí que iniciou a tua igreja, que é a pioneira da tua igreja? Que você crê nela e até hoje? Pergunta pra ela. Não foi ela que disse que Jerusalém nunca seria reconstruída? Pergunta pra ela. Ela não profetizou que tinha um povo lá que viria a volta de Jesus? Vivo? Pergunta pra ele. Pergunta pra ele. Ficam lá batendo palma pro cara, mano. Tenho vergonha na cara. Entendeu? Fico indignado com isso. Tá, e agora mais isso. Cordão verde. Pergunta pra ele, essa história desse cordão verde, hein, Rodrigo Silva? Que história é essa? Isso aí só se vê em Wicca, bruxaria. Primeiro sonho da tua profetisa aí. Que história maluca é essa? Que ela dizia que ela fazia parte dos 144 mil na primeira visão dela. E que ela ouviu o dia e a hora da volta de Jesus. Ela sabia mais que Jesus, então. Pergunta pra ele, pô. Ficam de gracinha aí. Encara esse homem aí, pô. Entendeu? E, Rodrigo Silva, você tá vendo esse vídeo? Vamos debater, amigão. Tenha coragem uma vez na vida de debater mesmo com alguém, em vez de ficar enrolando aí. Ai, não gosto de debate. Que não gosta de debate, vocês não se garante no teu conhecimento teológico. Vamos debater, brother. Ô Tarles Elias, César Cavalcante, vocês podem ser os mediadores. O que vocês acham? Põe o cara pra falar comigo aí. Vamos fazer esse debate aí na rádio musical, pô. Leva o cara aí que a gente faz esse debate. Bora? Pode convidar ele. Vamos ver se ele aceita. Vamos expor esse cara aí, pô. Chega disso. Que fique na área da arqueologia somente, então. Pare de falar abobrinha. Uma barbaridade. Já falei sobre isso. André Valadão, parabéns, brother. Eliseu Rodrigues, parabéns. Tiveram coragem, mas foram praticamente os únicos. Além da galera da apologética, né? Que sim, que permanecem ali. Né? E Augusto Nicodemos, por exemplo. Que o pastor Hernandes Dias Lopes também. Graças a Deus a gente tem esse povo, né? Que se levanta e tal. Confronta, mas são poucos, entendeu? Deveriam ser muitos outros. Muitos outros. Como o Luiz Saião, como o Eberlin, né? E aí? Bom, vamos continuar aqui. Um outro exemplo de um livro que apresenta a corda como objeto de feitiçaria. Olha lá. Magia com cordas representa outra operação mágica simples que você pode realizar sozinho ou junto com outras práticas mágicas, como velas e trabalhos de petição. Bruxaria pura. A magia simples com cordas envolve o seguinte: escolha da cor da corda, escolha do comprimento da corda, escolha de uma corda descartável ou de uma que será reutilizada, escolha da divindade.
Normalmente a magia com cordas utiliza uma corda vermelha, branca ou preta, cores básicas do culto primitivo à deusa, com 13 polegadas de comprimento, com a intenção de dar a corda ou descartá-la quando você terminar. Claro, você pode trabalhar com todas as cores do arco-íris ou algo entre elas. Essa escolha fica com você e depende de sua própria experimentação. Tem mais um monte de exemplo aqui, ó. Tem um exemplo aqui de um livro que é para crianças, galera. Eles atacam até as crianças através desse negocinho aí que Ellen White fez, né? No primeiro sonho dela. Tem um livro que chama The Junior Witch's Handbook, A Kid's Guide to White Magic, Spells and Rituals, que se traduz como mais ou menos o Manual da Bruxinha Júnior, um guia infantil para a magia branca, feitiços e rituais, de uma autora demoníaca ali, Nikki Van de Kar. Olha o que ela escreveu. Sabia que as pulseiras de amizade, aquelas coisas que todos nós... Cara, desde criança, o cara cai em cima das crianças, cara. Isso aqui me dá uma raiva, mano. Aquelas coisas que todos nós usamos e demos uns aos outros têm raízes em uma das formas mais antigas de magia que existe. A magia dos nós é o ato de amarrar nós literais em uma corda ou pedaço de linha e usá-los para vincular um feitiço. Marinheiros costumavam usar a magia dos nós para controlar os ventos e desfaziam os nós quando ficavam sem vento ou precisavam de um impulso extra. A magia dos nós não é permanente, pois pode ser desfeita. Realmente, a autora ali estava correta quando ela disse que a magia com cordas é uma das magias mais antigas que existem. A gente pesquisou e encontrou que isso aí tem base, sabe aonde? Sim, no Egito Antigo, no ocultismo ali que se originou no Egito Antigo. Que Ellen White, né, tinha uma fascinação por as coisas do Antigo Egito ali. O ocultismo que rolava ali, né? Então, mais uma vez fica claro ali essa conexão dela com o ocultismo. Olha o que diz o autor Jack Sasson, num livro muito bacana dele sobre a história das civilizações do Antigo Oriente e a respeito das formas de feitiços no Antigo Egito. Olha lá. Na maioria dos feitiços, o problema em questão é aludido em vez de identificado e descrito. Após um título que contém um propósito geral, por exemplo, um feitiço para a cabeça, os sintomas muitas vezes são invocados em um tom acusatório. Vocês que batem na têmpora, que fazem os olhos se fecharem, que fazem o lado ficar manco, que distorcem os dedos, que entram nos intestinos, que andam pelas panturrilhas, que desferem seus golpes contra as coxas. Descreve um demônio da dor de cabeça. Uma vez que a doença foi classificada, seus efeitos precisavam ser interrompidos. Nós, feitos em uma tira de linho, poderiam servir a esse propósito. Então já vem lá de trás do Antigo Egito todas essas ideias rituais ali com nós e com cordões, né? E também, por exemplo, um outro exemplo é a feitiçaria do povo hitita, que hoje é o povo da Turquia. Olha o que o autor explica ali. Em rituais de contato e transferência é estabelecido o contato físico direto entre o ofertante e o objeto a ser purificado e a matéria mágica, material para magia. Isso pode ser realizado por meio de simples toques, levantamento ou agitar repetido de um objeto, ou por meio de magia envolvendo lã e cordões, ou seja, por meio da manipulação de lã de várias cores, de cordões ou de fitas. Bom, fica claro então, né, gente? O óbvio envolvimento de Ellen White ali com o ocultismo. A gente sabe o que aconteceu. Satanás e os demônios dele se aproveitaram da fragilidade de Ellen White na época e dos problemas neurológicos que ela tinha, entraram na vida dela e começaram a plantar pouco a pouco elementos de feitiçaria ali que se tornariam cada vez mais acentuados após o envolvimento dela com a maçonaria, do marido dela, do filho dela, etc. Bom, para finalizar esse capítulo, vamos entrar na sessão de necromancia que ela teve com o falecido marido, James White, Tiago White. Tá. Como se não bastasse, né? Tudo isso que a gente já apresentou. Tem mais coisa ainda, tem muito mais coisa no livro, mas a ligação do ocultismo de Ellen White com o ocultismo não parou aí, tá? Ela literalmente fez uma sessão ali de necromancia com o marido através de um contato com ele depois de morto,
através de sonho, e assim, ela bateu papo com ele, pegou dicas, ele viu o futuro, falou pra ela o que ia acontecer, fez um pacto com ela. Você acha que é o cara, que era ele que estava ali falando com ela? Se você acha isso, então você é um espírita, então você crê no espiritismo, basicamente. Se ela tá num sonho, tá falando com o espírito do marido morto, e você crê que isso é real, você crê no espiritismo. Ponto. Só tem duas opções. Ou ela estava falando com ele mesmo, e aí a gente tem que rever todo o nosso cristianismo, ou ela estava falando com um demônio. Mas ela recebeu as orientações dele e tomou como se fossem dele mesmo. Tá? Olha, vamos ler. Ela mesma escreveu a respeito do. Vamos primeiro ler o porquê que isso é um problema. Diversos versos ali em Deuteronômio, etc. Mas um que é bem interessante é a Bíblia deixando claro o motivo pelo qual Deus eliminou Saul da face da terra. Olha lá. Assim Saul morreu por causa da sua infidelidade para com Yahweh, o Senhor, porquanto não havia obedecido a palavra de Yahweh, e além disso procurou um médium, tentando consultar os mortos. Tudo isso em vez de buscar o Senhor, por isso o Senhor o entregou à morte e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. 1 Crônicas 10, 13 e 14. Será que o Senhor está liberou ali, consultar os mortos? Para Ellen White só. Ellen White podia colocar posse de Baal no túmulo dela, podia ter conexão com sociedades secretas, com o ocultismo, escrever as expressões ocultistas nos livros dela, utilizar elementos de bruxaria, sem problema nenhum, como o cordão verde ali, para se comunicar com os guias dela. E agora, pode falar com os mortos. Não tem problema. Olha lá. Vamos ver o que ela escreveu a respeito do sonho dela com o Sr. James White. Há alguns dias eu estava suplicando ao Senhor por luz em relação ao meu dever. À noite sonhei que estava na carruagem, dirigindo sentada no banco direito. Pai, ou ela chamava o marido de pai. Pai estava na carruagem, sentado à minha esquerda. Ele estava muito pálido, mas calmo e composto. Ele estava muito pálido, era um fantasma ali, era um demônio. Cara, ela falava com os espíritos assim. Ela não testava nenhum espírito, não. Não testava. O espírito aparecia pra ela, conversava de boa. E aí, beleza? Cara pálido, um demônio, um fantasmão ali, e ela trocando ideia. Quando ela falou com ele aí no sonho, ele tinha falecido havia 5 semanas. Tá? E ela escreveu essa carta para o seu filho no dia 12 de setembro de 1881. Ele tinha morrido em 6 de agosto de 1881. Por que, pai? Eu exclamei. Estou tão feliz em tê-lo ao meu lado novamente. Senti que metade de mim tinha ido embora. Pai, eu vi você morrer. Eu vi você ser enterrado. Será que o Senhor teve pena de mim e deixou você voltar para mim e vamos trabalhar juntos como costumávamos? Ele parecia muito triste. Ele disse: o Senhor sabe o que é melhor para você e para mim. Meu Deus do céu, galera. Deus considerava esse negócio aqui detestável e quem fazia isso teria que ser apedrejado até a morte. E esse fantasma, esse bicho aqui, esse demônio, estava fingindo falar pelo Senhor e aconselhando sobre o que ela deveria fazer. Ó, ele disse: o Senhor sabe o que é melhor para você e para mim. Meu Deus do céu. Meu trabalho era muito importante para mim. Cometemos um erro. Agora ele está trocando uma ideia aqui com ela. Respondemos a convites urgentes de nossos irmãos para participar de reuniões importantes. Não tivemos coragem de recusar.
Essas reuniões nos desgastaram mais do que estávamos cientes. Nossos bons irmãos ficaram satisfeitos, mas não perceberam que nessas reuniões assumimos fardos maiores do que, em nossa idade, poderíamos carregar com segurança. Eles nunca saberão o resultado dessa tensão prolongada sobre nós. Deus queria que eles suportassem os fardos que carregamos por anos. Nossas energias nervosas foram continuamente sobrecarregadas. Então nossos irmãos, julgando mal nossos motivos e não percebendo nossos fardos, enfraqueceram a ação do coração. Cometi erros, o maior dos quais foi permitir que minha simpatia pelo povo de Deus me levasse a assumir trabalhos que outros deveriam ter suportado. Agora, Ellen, serão feitos chamados como tem sido, desejando que você participe de reuniões importantes como tem sido o caso no passado. Ou seja, aqui o James White, o Tiago White, ele prevê o futuro, ele prevê o futuro para a esposa e aconselha ela sobre o que ela deve fazer. Meu Deus do céu, galera. Não tá achando nada estranho, adventista. Amigo adventista. Não tá achando nada estranho disso. Um morto conversando com ela no sonho e dizendo: ó, você vai receber uns chamados, viu? Que vão te chamar para reuniões importantes. Vai acontecer, eu tô vendo aqui. Você não acha nada disso estranho. Ela tocando uma ideia com o fantasma ali. Mas apresente esse assunto a Deus e não responda aos convites mais fervorosos. Sua vida pende como se fosse por um fio. Você precisa de descanso tranquilo, liberdade de toda agitação e de todos os cuidados desagradáveis. Poderíamos ter feito muito por anos com nossas canetas sobre assuntos que o povo precisa e sobre os quais temos a luz e podemos apresentar a eles, que outros não têm. Assim você pode trabalhar quando sua força retornar, como retornará, e você pode fazer muito mais com a sua caneta do que com sua voz. Ele olhou para mim apelando e disse: você não negligenciará esses avisos, não é, Ellen? Nosso povo nunca saberá sob quais enfermidades trabalhamos para servi-los, porque nossas vidas estavam entrelaçadas com o progresso da obra, mas Deus sabe de tudo. Lamento ter sentido tão profundamente ter trabalhado irracionalmente em emergências. Cara, isso aqui é uma sessão espírita total, ignorando as leis da vida e da saúde. E bem ela, que metia o pau no espiritismo, né? O Senhor não exigiu que carregássemos fardos tão pesados e muitos de nossos irmãos tão poucos. Ó, isso aqui é como se fosse uma sessão lá do Chico Xavier. Recebendo ali uma médium. Ela se encaixa perfeitamente com uma médium. Para pensar, galera. Ligações com Nova Era, ocultismo, bruxaria e agora espiritismo. Ela era uma médium, tá? É isso. Muito mais do que uma profetisa verdadeira, até porque ela não acertava nenhuma profecia. O falecido... Bom, o que acontece aqui? O falecido James agora dá a Ellen uma maravilhosa oportunidade de repreender os irmãos por negligenciar seus deveres e assim trabalhar até a morte. Lembre-se, tudo isso vem a ela em um de seus sonhos divinamente inspirados, enquanto ela se comunica com o seu marido morto. É o que eu escrevi aqui no livro, tá? Bom, olha, ele continua. Nós deveríamos ter ido para a costa oeste antes e dedicado nosso tempo à energia à escrita. Você fará isso agora? Você, à medida que sua força retorna, pegará sua caneta e escreverá essas coisas que há tanto tempo antecipamos. E fará isso com calma? Há assuntos importantes de que as pessoas precisam. Faça disso sua prioridade. Você terá que falar um pouco para o povo, mas evite as responsabilidades que nos sobrecarregam. Ou seja, ele está dando conselhos claros a ela, dizendo o que ela deve fazer e o que ela não deve fazer. Você entende que não é um simples sonho? Não é um simples sonho, assim, tipo, simbólico ou, sei lá, um sonho normal. Não. É um ser ativamente guiando ela. Ó, faça isso e não faça isso. Tu consegue entender isso? Não é inocente esse negócio, que não é um simples sonho. Tem alguém guiando ela ali no sonho. Tem alguém conversando com ela e guiando ela no sonho.
Isso é claro aqui. Olha o que vem agora, galera. Agora é para acabar. Bem, disse eu, James, você sempre vai ficar comigo agora e trabalharemos juntos? É. Não. James, você sempre vai ficar comigo agora e trabalharemos juntos. Ela fez um pacto com esse espírito, entendeu? Ó, você sempre vai ficar comigo agora. E nós trabalharemos juntos. Mais claro do que isso? Ela fez um pacto com esse espírito aí, ué. Claramente. Claramente. Ó, ele disse: Eu fiquei em Battle Creek por muito tempo. Eu deveria ter ido para a Califórnia mais de um ano atrás. Mas eu queria ajudar o trabalho e as instituições em Battle Creek. Eu cometi um erro. Seu coração é delicado. Você terá inclinação para cometer os mesmos erros que eu cometi. Sua vida pode ser útil para a causa de Deus. Ó, aqueles assuntos preciosos que o Senhor teria querido que eu apresentasse ao povo, joias preciosas de luz. Eu acordei, mas esse sonho parecia tão real. Galera, que era real, filho. Você estava falando com o espírito. Agora você pode ver e entender porque eu não sinto dever de ir para Battle Creek com o propósito de assumir as responsabilidades na conferência geral. Eu não tenho o dever de participar da conferência geral. O Senhor me proíbe. Isso é o suficiente. Que Senhor que proíbe ela? Tinha alguém proibindo ela ali de fazer essas coisas mesmo. Tinha algum espírito ali por trás. Você acha que era Deus? Deus falaria através de um morto com ela. Para pensar, galera, onde que está isso na Bíblia? Um morto falando, ó, eu vou estar sempre contigo. Um espírito de alguém que morreu voltando para falar e falando, eu vou estar sempre contigo. Então vão virar tudo espírita. Então, se é isso, então vão virar espírita. Pronto, é isso, é isso. Adventista, se você crê em Ellen White, então você, na verdade, tem que pensar. Tem que pensar se você não é melhor estar no espiritismo, porque ela escreveu isso e ela creu que era para ela fazer aquilo que o marido morto dela estava falando para ela no sonho dela. Meu Deus do céu, tá? Bom, existem obviamente problemas óbvios aqui, né? Essa foi uma carta que ela escreveu pro filho Willie White, tá? E a gente destaca 3 pontos aqui muito sérios, tá? Que se você amigo ainda não enxergou, que essa é para a sua igreja uma contínua e autorizada fonte de verdade que proporciona conforto, orientação, instrução e correção para a sua igreja. É isso aí, é esse negócio aqui, tá? Olha lá, as 3 maiores disfunções espirituais que constam nesse sonho de Ellen White e que diretamente contradizem os direcionamentos de Deus para o seu povo nas Escrituras. Número 1. Nesse sonho, Ellen White se comunicou e recebeu conselhos de seu falecido marido, James White. Mesmo que Deus tenha dito claramente que a comunicação com os mortos, necromancia, é detestável para ele e uma ofensa na Torá digna de apedrejamento até a morte. Logo, o sonho de Ellen White é uma contradição direta com as Escrituras. Certamente um cristão genuíno teria rejeitado imediatamente os conselhos dados por um espírito de uma pessoa morta. Se ela tinha consciência, não é que ela estava tipo assim, fazendo coisas aleatórias naqueles sonhos malucos que a gente tem. Não, ela estava conscientemente conversando com esse espírito e recebendo orientações desse espírito. Número 2. Durante o sonho, Ellen White faz um pacto com o espírito que se apresenta como seu falecido marido. O pacto consistia num acordo de que ele não só acompanharia, como também continuaria trabalhando com ela e a auxiliando durante a sua jornada. Que outro profeta bíblico seguiu seu ministério acompanhado de espíritos de pessoas mortas que trabalhavam com ele e o auxiliavam? Qual, galera? Absolutamente nenhum.
porque esse tipo de ocorrência não ocorre no cristianismo, mas sim no espiritismo e religiões afins, nunca numa legítima religião cristã. Número 3, quando Ellen White acordou do sonho, ela seguiu os conselhos que seu marido falecido lhe deu e ainda afirmou que o Senhor havia falado com ela através dele. Sendo assim, Ellen White acreditava que nesse sonho o Senhor havia comunicado seu dever a ela por meio do espírito de alguém morto. Se a senhora White fosse de fato uma autêntica profetisa do Senhor, não deveria ela ter se atentado para o fato de que qualquer comunicação com os mortos é proibida nas Escrituras, especialmente quando ela escreveu extensamente sobre esse tema. Ela mesma falou sobre isso diversas vezes. Falava contra o espiritismo. Ela dizia que uma das rãs lá do Apocalipse, do espírito de rãs do Apocalipse, era o espiritismo. E que o espiritismo daria as mãos, lembra? Ao catolicismo, e que isso aí que seria o problema no fim dos tempos. Se Ellen White fosse realmente inspirada por Deus, por que ela aceitaria conselho de uma pessoa morta, pensando que isso poderia estar verdadeiramente vindo do Senhor? E por que ela iria querer continuar trabalhando com essa pessoa morta pelo resto da vida? Ah, galera, por favor. Bom, para finalizar, vamos concluir aqui agora a respeito da ligação de Ellen White com o ocultismo, tá? Qual que é a nossa conclusão aqui, ó? Sobre tudo que a gente viu até a respeito da vida de Ellen White até agora, sua infância, adolescência, vida adulta, obra ministerial, visões, sonhos, livros, falsas profecias, plágios, heresias, devaneios e as ligações dela com o ocultismo, nós chegamos à seguinte conclusão. A vida dela foi usada por espíritos enganadores desde muito cedo, que se utilizaram de uma fragilidade em sua saúde, principalmente na área neurológica, aliada ainda a uma forte tendência ao fanatismo. Ela tinha uma tendência, né, bem pesada para o fanatismo, e ainda uma sede de vingança contra as igrejas que a rejeitaram. A igreja metodista que a expulsou e todas as outras igrejas que ficavam tirando sarro dela. Tudo isso unido foi utilizado para iniciar uma das maiores seitas pseudo-cristãs que o nosso planeta já viu. Mesmo a gente crendo que Ellen White, a jovem Ellen, né, tinha boas intenções ali no início, a gente crê o seguinte, que principalmente na questão dos plágios, né, as ligações com a maçonaria e com o ocultismo não ocorreram de maneira inocente na vida da mensageira do Senhor. Galera, ninguém copia inocentemente a obra de outros autores, buscando apagar depois os rastros dos seus plágios, e quando é descoberta, nega que assim o fez. Não existe isso. Ninguém faz isso de maneira não intencional. As ligações com o ocultismo, elas também não poderiam ter sido feitas por acaso. Pois, por exemplo, né, a maçonaria foi denunciada por ela mesma, nos livros dela, como sendo algo totalmente incompatível com o cristianismo. Ela não era boba. Ela não estava fazendo nada aleatoriamente, sem saber, de maneira ignorante. Ela sabia. Ou seja, a nossa leitura dos fatos é, basicamente, que depois que ela abriu essa brecha espiritual, né, aos espíritos demoníacos, por seguir um falso mestre, Guilherme Miller, né, que possuía antigas e muito fortes ligações com a maçonaria e com o ocultismo, e pelo fato desse cara aí ter marcado de uma maneira totalmente antibíblica uma data definitiva para a volta de Cristo, os poderes das trevas e a potestade que inicialmente impulsionou Guilherme Miller passou a se conectar agora com quem? Com Ellen White. É aquela história dos demônios irem para a banada dos porcos. Eles não ficam aí voando à toa, eles têm que entrar em alguém, eles têm que utilizar alguém. Saiu de Guilherme Miller, foi para Ellen White. Né? Depois do fracasso e aposentadoria de Guilherme Miller, agora essa potestade utilizou Ellen White para fazer esse estrago aí dentro da Igreja Adventista. Bom, o fato é que um só homem, que foi grão-mestre grau 33 da maçonaria, Guilherme Miller, desse cara aí surgiu um grande falso movimento religioso, que foi o movimento millerita, que deu origem a pelo menos 3 grandes seitas: os Shakers, as Testemunhas de Jeová
e o Adventismo do sétimo dia. Quando a gente aplica um pouquinho de discernimento espiritual ao caso, a gente vê, né, o Espírito Santo nos aponta que a mesma potestade que está por trás das sociedades secretas também está por trás das seitas pseudo-cristãs, né? Dessas maiores seitas aí, sem dúvida alguma, até porque se você for ver bem, os Mormons também tinham um líder que era maçom, Joseph Smith, tá? Veja aí no quadro na sua tela as similaridades, as semelhanças entre as sociedades secretas e as seitas. Olha lá. Sociedades secretas possuem ensinamentos extra-bíblicos. Seitas pseudo-cristãs possuem ensinamentos extra-bíblicos. Sociedades secretas não apresentam de imediato todas as suas crenças em sua inteireza ao membro. Elas são explicadas com o tempo de acordo com o grau de ascensão do membro. Sim ou não? Fato. Seitas não apresentam de imediato todas as suas crenças em sua inteireza ao membro. Elas são explicadas de acordo com o tempo de casa que o seguidor possui dentro da seita. Eles não colocam tudo para você ali de cara na igreja adventista. O juiz investigativo, eles só vão te falar lá na frente. Né? Essa história de que não pode comer carne vermelha, senão você vai se perder. Eles vão te falar lá na frente. Arcanjo Miguel e Cristo vão te falar lá na frente. Todas as igrejas são Babilônia vão te falar lá na frente. Que você vai morrer apedrejado não, mas morto e massacrado pelos evangélicos, que são as igrejas apostatadas, segundo eles, e pelos católicos, você vai saber lá na frente. Olha lá, os membros se ajudam entre si financeiramente. Não, desculpa, pulamos um. Uma vez dentro da sociedade secreta, sua saída se torna extremamente difícil. Juramentos de morte são feitos para assustar um membro da Irmandade a fim de fazê-lo permanecer ali até o fim da vida. Isso é um fato na maçonaria e qualquer outra sociedade secreta. Nas seitas, uma vez dentro da seita, sua saída se torna extremamente difícil. Ameaças de perdição eterna e palavras de maldição são lançadas ao membro que, se de fato decide sair, se torna como alguém morto para os que decidiram ficar. É uma espécie de assassinato social e de reputação. Assassinato de reputação também. Isso aconteceu comigo, acontece com todos os ex-adventistas. Todos. Você saiu, meu amigo, te prepara. Você morreu para eles, você é o anticristo. Tá? É o demônio em pessoa ali. Sociedades secretas. Os membros se ajudam entre si financeiramente através de grandes favores e um auxílio quase que restrito. Nas seitas, a mesma coisa. Os membros se ajudam entre si financeiramente através de grandes favores e apoio comercial. Adventistas preferem comprar de adventistas, mormons preferem comprar de mormons, etc. Sociedades secretas apresentam fortes heresias e ensinamentos satânicos. Seitas apresentam fortes heresias e ensinamentos que possuem uma fonte satânica. Sociedades secretas possuem símbolos ocultistas. Seitas possuem símbolos ocultistas. Sociedades secretas levam à falência espiritual, apesar de temporariamente oferecer um certo poder material terreno. Seitas levam à falência espiritual, apesar de temporariamente oferecer, em muitos casos, mas não em todos. Tem gente que nunca experimenta esse poder material, que eles são massacrados ali dentro. Mas sim, vários possuem isso. Acabam recebendo isso. Sociedades secretas corrompem as verdadeiras doutrinas cristãs e distorcem a interpretação das escrituras. Seitas corrompem as verdadeiras doutrinas cristãs e distorcem a interpretação das escrituras. Mesma coisa. Sociedades secretas têm como manipulador no mundo espiritual uma potestade que se alimenta da idolatria e se regozija ao ver os seus fiéis seguindo um falso ensino que muito provavelmente os levará à perdição. Seitas têm como manipulador no mundo espiritual uma potestade que se alimenta da idolatria e se regozija ao ver seus fiéis seguindo um falso evangelho que muito provavelmente os levará à perdição. Aliás, esse é um ponto muito interessante que a gente não falou até aqui, eu vou finalizar já, mas eu preciso levantar esse negócio aqui. Existe uma idolatria muito forte em torno de Ellen White, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Os adventistas mesmo sabem e difícil negar, tá? O que é algo que você também tem que parar para analisar, galera. O adventista, ele idolatra, não só Ellen White, ele idolatra os pastores.
pastores da igreja adventista. Idolatraram o Bulhão por muitos anos. Idolatraram lá o menino lá, o Ivan Saraiva. Idolatraram o Luiz Gonçalves. Idolatraram o Leandro Quadros. E hoje idolatram o Rodrigo Silva. Fato. Idolatram esse cara. Se vem ele, vão pedir autógrafo para ele. Eu, uma vez, estava com... Eu posso falar isso porque eu não estou falando mal dele, mas estava com o Ivan Saraiva uma vez, na Campal. Não tem problema eu falar isso, nós estudamos juntos no Colégio Curitibano Adventista, a gente foi amigo, assim, mais ou menos, nessa época, e depois a gente se falou várias vezes, quando eu estava aqui nos Estados Unidos, mas eu estava com ele na Campal uma vez e veio uma pessoa pedir um autógrafo dele na Bíblia. Isso aconteceu. Me dá um autógrafo aqui. Abriu a Bíblia e o cara deu um autógrafo na Bíblia. Eu não creio que ele gostava disso, né? Espero que não, né? Desse tipo de... Mas existe uma idolatria pesada na igreja adventista. Por quê, gente? Vocês não acham estranho também isso? Não acham que é um elemento de um grupo sectário isso? Idolatrar o pioneiro. Isso não acontece na igreja batista, isso não acontece na Assembleia de Deus. Isso não acontece na igreja presbiteriana. Não, eles não têm uma figura que eles idolatram de um ser ali humano. Não existe isso. Calvino, não é adorado. Não é. Armínio não é adorado. Esses caras não são adorados. O John Wesley não é adorado. Nunca foi. Parem, entendeu? Parem para pensar. Vocês não acham esquisito essa idolatria em torno de Ellen White? Gente, pelo amor de Deus. E aqui, é isso que eu li aqui por último, ó. Tem como manipulador no mundo espiritual uma potestade que se alimenta da idolatria e se regozija ao ver seus fiéis seguindo um falso ensino que muito provavelmente os levará à perdição. Eu não sou juiz aqui, eu não posso dizer quem vai salvar e quem não vai. Mas pera aí, idolatria que vocês estão cometendo aqui. Eu lembro quando eu estava na igreja adventista, a gente ia às vezes em shows do Prisma lá, esqueci o nome do outro grupo lá, que é bem conhecido. Os caras idolatravam, mano. Eles entravam no palco e iam cantar, a idolatria pura. E o pior, tá? Quando você sai da igreja adventista, você tem a tendência a querer idolatrar alguém também, assim. O adventista sabe disso também. E o ex-adventista também sabe disso. É essa busca por um ídolo. Tem que achar um ídolo, tem que achar. Dentro da religião. Galera, isso aqui é pesado, hein? Só isso aqui já é um problema seríssimo. Fora a lista de coisas que a gente trouxe para vocês nessa série toda aí. Calma, tem mais 2 vídeos, mas... Gente, o fato é, essa questão da conexão do ocultismo com a igreja adventista foi uma das maiores revelações que a gente teve na elaboração desse 3º volume, sem dúvida alguma, tá? Foi confirmado, é um fato, a ligação entre a maçonaria e os pioneiros adventistas. E apesar de eu já ter descoberto muitas coisas antes a respeito da igreja adventista, para mim foi um grande choque isso. E eu relutava em crer, né, que algo dessa densidade espiritual fosse uma realidade na história do adventismo, mas infelizmente é. Então assim, gente, pensem, tá? Vão atrás, investiguem. Como eu sempre falo, não precisa acreditar em mim, vai atrás de tudo que eu apresentei, vai atrás das fontes, entendeu? Veja se eu estou inventando essas coisas. Veja, vá atrás. Saiam desse estupor, desse sonambulismo que vocês estão vivendo. Pelo amor de Deus, galera. Vocês não precisam de Ellen White, vocês precisam de Jesus. Vocês não precisam de igreja adventista, vocês precisam de Jesus. Vocês não precisam ficar numa seita. Só porque teus pais te colocaram aí. Só porque o teu amigo te pôs aí. Só porque você não deve gratidão ao erro. Eu pensava nisso muito, sabe? Quando eu comecei a descobrir os erros da igreja, eu tinha
um sentimento de gratidão pelas pessoas que me acolheram na época na igreja. De fato, é verdade, é um sentimento conflitante. Você descobrir que está numa seita que tem doutrinas absurdamente heréticas, que foi a igreja que foi levantada por uma falsa profetisa, e aí você olha e fala, pô, mas esse pessoal me ajudou, esse grupo de pessoas me ajudou muito. Eu tenho esse sentimento de gratidão pelas pessoas. Meu problema não é com essas pessoas. Não é nem pelo pastor, coitado, que me ajudou. O cara tem uma vítima também. Uma vítima. Mas até um certo ponto, depois que ele vê a verdade, ele tem que acordar e se posicionar, entendeu? Não tem mais desculpa, galera. Não tem mais desculpa. Estão aí os fatos. Pelo amor de Deus. Tá? Então, assim, você não deve gratidão e fidelidade ao erro. Você não deve fidelidade ao erro. Beleza? Que fique claro isso. Ninguém deve fidelidade ao erro. Você quer agradecer, você quer honrar a pessoa que te ajudou, beleza, faça isso. Como eu fiz, como eu sempre fiz. Mas deixei claro para eles, ó, me perdoe. Eu amo vocês. Mas eu não devo minha fidelidade ao erro. E a heresias, né? E há uma questão espiritual satânica aqui. Aqui a gente está mexendo com coisas satânicas. Você vai querer ficar num lugar que tem conexões com o ocultismo só por gratidão. Essas pessoas. Calma aí, né? Calma lá, entendeu? Creio eu, a melhor coisa a fazer é dar um passinho para trás, ora a respeito, conversa com Deus, analisa, vai a fundo, vê se o que eu estou falando aqui é mentira ou verdade. E se for verdade, se você constatar que o que eu estou trazendo aqui é tudo verdade, você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que tomar uma decisão para a tua vida. Para a tua vida e para a vida da tua família. Não é só a tua vida. Agora eu estou falando com o pai de família, com a mãe de família. Estou falando do futuro eterno dos teus filhos, da tua casa. É isso, galera, tá? Então aqui, hoje, a gente encerra a parte histórica, doutrinária e apologética dessa série do volume 3. Aqui acaba hoje isso. Eu me sinto uma mistura de sentimentos de tristeza por descobrir realidades espirituais tão pesadas que acometem a Igreja Adventista e os seus membros e amigos meus e familiares. Mas ao mesmo tempo eu tenho um sentimento de realização por poder finalizar a obra que o Senhor me confiou que eu finalizasse. Já são milhares de pessoas, gente, que se libertaram para a honra e glória de Deus através desse ministério. E eu fico muito feliz por isso, sinto muito grato e privilegiado por fazer parte desse movimento de libertação desse povo, sabe? Eu realmente. E eu oro por você, amigo adventista, não sou seu inimigo, eu estou aqui para te ajudar. Como eu sempre disse, essa é uma carta de amor, esses livros são uma carta de amor ao membro adventista. Vocês não têm culpa. Vocês estão sendo usados de maneira covarde como escudos por potestades, por espíritos do mal que te enfiaram e te mantêm numa jaula sectária. E quem impede você de sair vai ter que prestar conta, tá? Que são esses advogados aí da igreja, da empresa adventista. Muito bem. A jornada foi longa, foi árdua, mas muito satisfatória. E eu me sinto honrado por estar aqui fazendo parte da vida de vocês e da libertação de vocês. Mas acabou aqui essa parte. Mas a gente ainda tem mais 2 vídeos, galera, pela frente. As 2 partes do processo de libertação, passo a passo, para que você saiba como que você vai ter uma intimidade com Deus. Você não pode perder. Daqui a 2 dias, às 8 horas da noite, horário de Brasília, a gente vai estar junto novamente. Espero você lá. Descortinandoadventismo.com, você pode adquirir os livros, volume 1, volume 2 e volume 3.
E não se esqueça das promoções. Façam parte ali dos comentários do YouTube, no Instagram. E a gente se vê daqui a 2 dias, às 8 horas da noite. Um grande abraço e fiquem com Deus. Orem por mim. E orarei por vocês também. Até lá.